Doutor Luiz Alberto, me fala quais são os sintomas muito parecidos, não é? A febre, que sempre se relata aqui, febre, dor no corpo, dor nos olhos, mas quando a pessoa deve estar atenta a esses sintomas para que esteja um pouco mais grave, porque tem aparecido também casos de dengue hemorrágica, né? Tem sido noticiados alguns casos de dengue hemorrágica. Como é que a pessoa faz essa diferença, ou em que momento ela deve procurar um hospital, um médico para ter o devido tratamento? Olha, foi bom você tocar nesse assunto para a gente sempre lembrar o seguinte: não são doenças que tenham um grande índice de letalidade, não. Né? Dengue, por exemplo, vamos nos dedicar a dengue porque parece que é a arbovirose que vai realmente caracterizar-se como epidêmica este ano de 2022. Eu diria, por exemplo, sabe-se que de 100 pessoas, 100, uma centena que são infectadas, apenas 50 vão adoecer. Só para você ter uma ideia. Então tem muita gente que é infectada, em torno de 45% a 50%, e que não vão adoecer, porque o seu sistema é capaz de defender o organismo e não permitir que a doença se instale. Seria a imunidade da pessoa? É uma imunidade que a pessoa tem natural, né? Ele está apto, porque também aí tem variantes, né? A carga que ele recebeu de vírus pode ser menor, não é? Ele está apto a responder com sua imunidade inata, porque nós temos imunidade inata e imunidade adaptativa. Mas o que eu quero dizer é que apenas dos outros que vão adoecer, 90% terá uma forma benigna. Então, dos 50% que adoecem, 90% a 95% vão ter a forma benigna, que é, não estou dizendo que é uma forma boa, não, porque não existe doença boa. Menos grave, né? É uma doença que não terá gravidade, incomoda, né? Porque em algumas pessoas, o indivíduo passa doente 7 a 10 dias, com febre. Essa febre geralmente é de pouca duração, 3, 4, 5 dias, mas o dolorimento do corpo, a dor de cabeça, você chamou a atenção para a dor nos olhos, é uma dor muscular, porque quem mexe o olho são os músculos. Então, quando você tem dor muscular, você sempre peça ao paciente para ele mexer os olhos, olhar para o lado rapidamente, olhar para o outro, para cima e para baixo. Se ele sentir uma dor que geralmente é vista por dentro do olho, o nosso paciente diz no caroço do olho, então não é que seja específica de dengue, mas é para caracterizar uma forma de atingimento, de comprometimento da musculatura. Isso pode ser na musculatura geral. Então você vai ter dores nos braços, nas pernas, no tronco, no pescoço e assim por diante. É uma doença, portanto, que pode incomodar bastante. Olha, sabe como ela era conhecida quando ela foi descoberta na África, há muitos anos atrás? Febre quebra-ossos. Ou pela característica da dor. Características da dor. Eu diria, respondendo sua pergunta objetivamente, quando o paciente com febre, com dores do corpo e dor de cabeça, deve procurar o serviço médico? Aos primeiros dias, no primeiro, segundo dia. Porque o médico vai ver a sua história, sabe que está acontecendo um surto epidêmico de dengue, então a possibilidade diagnóstica, mesmo na primeira consulta, já é de dengue. Pode não ser. Com o desenvolvimento da doença, talvez no 5º dia, 6º dia, você pode chegar à conclusão que não é dengue. Mas é um diagnóstico que deve ser firmado dentro do amplo espectro de diagnósticos diferenciais.